Estamos no ar, hein? Estamos no ar com mais um Arena Debate. O debate já estava rolando aqui na mesa, porque temos grandes amigos aqui reunidos para a gente falar muito a respeito do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um Arena Debate. Segunda edição, na semana passada estreamos aqui nesse mesmo lugar, nessa mesma bancada, com outros amigos. Estiveram o Fernando Camargo, o Felipe Facincani e o Bruno Camarão. E hoje eu recebo aqui outros grandes amigos para a gente falar muito a respeito do que está rolando nessa semana no futebol brasileiro, no futebol mundial, uma semana movimentada. Tem jogo do Palmeiras rolando agora, a gente vai atualizando você como é que tá o jogo do Palmeiras contra o Fluminense, não é? E já agradecendo desde o início a Fullen Comunicação, que nos cede o espaço aqui, a Fullen Marketing Digital, que está sempre ajudando as empresas a gerarem mais oportunidades de vendas por meio do marketing digital. Fullen.com.br, valeu pelo espaço cedido para a gente fazer todas as semanas, às terças-feiras, aqui o Arena Debate. Conto hoje aqui na bancada com o Rafael Sgrilles, grande amigo ainda da época de Bradesco Esportes, também hoje na Rádio Capital, fazendo o programa lá com o Marcelinho, né, Rafael? E quero te agradecer demais por ter vindo aqui, para a gente falar um pouquinho do que está rolando aí, e quero que você volte muitas vezes após essa primeira. Boa noite, Rafael. Tudo bem, Ribeirão? Um grande abraço para você, para o Robson Ramos. Quem ouve rádio, ouve Robson Ramos. Que beleza, hein? Bruno Lohans, meu grande amigo. E tá só com os amigos, isso é bacana, essa resenha, porque a gente vai falar de futebol. A gente vai conversar entre amigos de vários assuntos. Eu quero agradecer o convite, desde o primeiro, né? Não deu tempo, mas a gente conseguiu ajeitar aí, porque o programa do Marcelinho termina agora às 8 horas, então a gente vem correndo. Não, deu tudo certinho. E é um grande prazer, fico sempre à disposição. Bradesco Esportes FM. Rapaz, eu passei por diversas rádios, mas igual a Bradesco, as pessoas nos recebem em eventos e sempre falam da Bradesco, cara. E é uma coisa que não dá para explicar o fenômeno da Bradesco. Foi impressionante, e né? terminou no auge. Sim. E a Olimpíada Rio 2016, que a Bradesco fez, com todo o Grupo Bandeirantes, e todo mundo fala, poxa, eu lembro que você entrava no Bicho Vai Pegar para falar do Corinthians, e o Roman te interrompia, e o Guipa te interrompia. E as pessoas lembram de alguns detalhes que ficaram no nosso coração, e vamos seguindo em frente aí. E já, valeu Sgrilles, já vou contar algo que todo mundo sempre lembra de Robson Ramos, da época de Bradesco Esportes FM. Antes, deixa eu dar boa noite aqui pro Bruno Lohans, grande parceiro, hoje comigo lá no DAZN, a gente comentando aí campeonatos europeus, a Série C do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, retas finais agora, e a gente tá acompanhando e comentando jogos lá no DAZN. E, pô, um prazerzaço ter você por aqui, valeu por ter vindo, obrigado. Falar umas besteiras, né? Falar umas groselhas por aqui, né? História, umas mentiras. Já vou propor uma enquete aqui pra gente começar esse debate já bem quente. Bora. Obrigado por ter vindo, viu, Bruno? Imagina, prazer. Sempre Valeu que mesmo. precisar, tamo aí. Pertinho, chega rápido. E pra falar de futebol, pra falar de esporte, é sempre muito bom. E quando a gente junta ainda pessoas legais, é ainda mais legal. A gente consegue deixar isso tudo ainda mais divertido, mais prazeroso, né? O tempo passa rápido, né? Porque a gente tá falando de coisas que a gente ama. E isso daí acaba nos movendo e nos deixando felizes, ainda mais quando a gente junta com pessoas legais. Então, e a gente programa e a gente programa aqui o tempo de 1 hora, né, pro debate, mas sempre acaba estourando um pouquinho porque o assunto vai que vai. E Robson Ramos está aqui com a gente. Valeu. É outro nível, hein? Ah, não, é o rei do rádio brasileiro. Até porque na internet a gente manda, né, Ribeirão? Olha, se você ouve rádio, ou já ouviu rádio na vida, você já ouviu Robson Ramos. Pode ser. Eu ouvia Robson Ramos no no começo. Love Songs, lá atrás. No começo. Love Songs, na Rádio Cidade. Aquelas Nem titular do Love músicas. Songs eu era. Ah, mas eu me lembro da sua voz Fazia de só de veludo. vez em quando. Robson, Mas era brigadão bom. por ter vindo. Você é um cara Ribeirão. que eu conheci no meio do rádio e tenho muito prazer em ser seu amigo, seu parceiro aí de longa data. Valeu por ter vindo, viu? Quero te agradecer também. O dia que você perguntou, poxa, você gostaria? Eu falei, nossa, mas já, porque te ver de novo, poder estar com os Sgrilles aqui, o prazer estar com o Bruno Lohans aqui também. E outros amigos que a gente encontra aqui também, Tem né? plateia Denis aqui. Williams, ó. Denis Williams, Já ouviu da o nossa som operação feito pelo Denis técnica. Williams. É brincadeira. Que coisa. Esse é fera, hein? E a gente está aqui para bater papo, como disse o Bruno, a respeito do assunto que a gente adora. E todos nós nos encontramos lá naquele período da Bradesco Esportes FM também, né? Eu também tive a felicidade de poder ter feito parte daquele time. E confirmo tudo que o Sgrilles falou, né? Você escreve uma coisinha no Twitter, vem alguém daquela época comentar com você, tirar dúvida.
perguntar o que você acha disso ou daquilo, da rodada, baseado naquilo que você já falou um dia. E você Isso é bem ancorava legal. um programa à noite na Bradesco, que era Isso. muito bacana de se ouvir, né? Muito informativo, com muita opinião. Mas de manhã, quando você participava do Mundo dos Esportes, que eu fazia com o Camarão, com o Sereta, você entrava para falar do trânsito, Do trânsito e a gente no tinha aquela helicóptero, vinheta. faço até hoje. Já chegou o disco voador e todo mundo que me encontra e lembra de você Fala disso aí, né? do disco voador, Invenção o do Robson Bruno Ramos. Camarão, né? Foi. É, só Foi podia. uma sacada nossa ali com o Bira também, nosso produtor. Aquela vinhetinha do Chaves. Do Chaves. Só uma informação, primeira do programa. Gol do Palmeiras, hein? Olha aí, rápido, Temos palmeirense aqui Rápido, na hein? plateia. Gol do Luiz coisa. Adriano, 8 minutos do primeiro tempo. Luiz Adriano abriu o placar para o Palmeiras contra o Fluminense, jogo adiado da 16ª rodada. Palmeiras nessa nova fase, Mano Menezes, Rafael Esgrilho. Luiz Adriano, que na eliminação na Copa Libertadores da América para o Grêmio, soltou a seguinte pérola: estou muito feliz com o primeiro gol com a camisa do Flamengo. É brincadeira. É brincadeira, Bruno. Aliás, eu E o vou Fluminense? propor essa enquete. Só isso que eu queria falar. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver como vai decorrer esse primeiro tempo aqui, oito pra gente minutos. falar mais a respeito da situação dos dois times, né? Porque vai que a gente fala alguma coisa, daqui a pouco acontece completamente outra Acho que não, acho aqui. que nesse caso- Acho que não, né? Na Libertadores foi assim, mas acho que não. Diante do momento do Fluminense, não. O risco é bem pequeno, né? Olha, o Fluminense está numa situação dramática, situação que já viveu em outras oportunidades nessa história recente aí do clube. O Oswaldo Oliveira, não sei se era o técnico mais adequado, né, Bruno, para assumir Não, essa não é, condição não é. de salvador da Os pátria. últimos trabalhos do Oswaldo comprovam isso, né, cara? Ele não já teve sua história e tudo, mas não é um cara que por onde passou agora nesses últimos, dá pra falar quase 5, 8, 9 anos, né? Então a gente consegue lembrar de um trabalho do Luxemburgo melhor há menos tempo do que o do Oswaldo, e o Oswaldo estava pingando por aí. Ficou no Japão agora um tempinho maior, né? Ele é muito. Mas a passagem no Corinthians foi muito ruim, né? Ele tem uma Muito. história no Japão impressionante, ele é Sim, ídolo por lá, né? Mas acho que para pegar o Fluminense no momento em que o Fluminense está, é muito complicado. Olha, mas o rival do Fluminense na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo, tem a maior torcida do Brasil, e isso a gente percebe, ainda mais quando o time está muito bem, né? Porque a gente vê flamenguista em qualquer lugar que vai. A gente está viajando bastante para fazer a Série C do Campeonato Brasileiro, viajando no Nordeste, Norte do país, em qualquer lugar que você vai tem flamenguista pelas ruas. Nessa fase boa ainda, né, a gente vê muito mais. E sobre o Flamengo, eu queria propor uma enquete para a gente começar aqui o programa, porque... Peraí, velho. Não vai entrar na piração dos caras. Não, calma. Vem Não com é. Real Não. Madrid. Não é nem piração de que o Entrega a Flamengo taça. hoje seria campeão do Não, Campeonato entrega a Espanhol. taça, já acabou já. Acabou, não adianta jogar o campeonato. não Acabou o acabou, campeonato. Não, mas isso sobre isso a gente fala já já. Tem 2 jogos com o Santos. Mas esse Flamengo, pra mim, olha, eu nasci em 1981. Eu vi alguns bons times do Flamengo ali nos anos 80, ainda muito criança, no comecinho dos anos 90, até aquela fase do ataque dos sonhos, né, com o Romário, o Edmundo, o Sávio, que não deu muito resultado, mas era um grande time. Mas esse time do Flamengo é um dos melhores que eu já vi. E aí eu queria propor pra vocês, qual que é o melhor time desta década no futebol brasileiro? Aí eu escolhi alguns times. O Flamengo atual, 2019, que ainda não ganhou nada, mas está mostrando um futebol que está me enchendo os olhos, pelo menos. Grêmio de 2017, campeão da Libertadores da América. O Palmeiras, campeão do ano passado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, aí eu colocaria até o de 2012, campeão do mundo, e 2015, campeão brasileiro. Para mim era até melhor que que de de 15 2012. melhor, né? O Cruzeiro, bicampeão 2013 e 2014. E o Galo, campeão da Libertadores 2013. Eu acho que se botar de 1 a 11, é isso ou você quer Qual que é o futebol? melhor para você? Você quer o futebol, o desempenho, ou você quer escalar de 1 a 11? O time que você acha o melhor. Você, Se você- para pra se assistir. você Nossa, olhar- esse time eu faço questão de parar pra assistir. Eu acho que se você botar de 1 a 11, nenhum time é melhor do que o Flamengo. De 1 a 11. Agora, do desempenho apresentado, aí cabe discussão e cabe muita discussão. Eu acho que assim, um time como, se a gente voltar ainda, né, um pouquinho mais, um time como o São Paulo, que enfileira 3 brasileiros, ou o Cruzeiro, que ganha 2, você não pode desprezar. Agora, se você for escalar, fazer ali um contra o outro, em posição, esse time do Flamengo é o melhor de todos. Agora, esse time do Cruzeiro... No papel é o melhor pra você. No papel é o melhor, mas não tem desempenho comprovado. Então ele é muito difícil de ser analisado. Agora, quando a gente volta até um pouquinho mais, como eu falei, do São Paulo, o tri do São Paulo é muito expressivo. É muito... Não acredito que aconteça de novo um tri brasileiro. Né? O Cruzeiro chegou no Foi no bi, bi, mas num momento bem diferente do futebol brasileiro também. As equipes estavam, não sei, foram 2 anos em que o Cruzeiro teve talvez uma, não vou dizer Menos facilidade, mas adversários. os outros adversários estavam acho, muito focados em outras competições. É, Né? pode ser.
Mas ainda assim, eu acho que se escalar de 1 a 11 é o Flamengo. Se você for olhar desempenho, aí cabe a discussão, dá pra ampliar bem. E eu coloco o Flamengo hoje como resgate do futebol brasileiro das antigas. Porque nós ficamos muito com o futebol do gauchesco. Nós ficamos muito com a retranca, muito preocupado com a defesa. E eu vejo alguns times, por exemplo, até o time de 2012 do Corinthians, o bicampeonato do Cruzeiro, eu vejo não um futebol muito bonito, mas vejo um futebol de resultado, um futebol eficiente. Mas eu vejo no time do Flamengo o resgate do futebol brasileiro. O que o Flamengo foi cirúrgico na contratação do Gerson, o Gerson hoje é um segundo volante e o Tite tem essa mania de jogar com o segundo volante que pisa dentro da área, aquele cara que chega para marcar o gol. O Gerson hoje ajeitou a vida do Arrascaeta, que está crescendo também, fazendo uma bela temporada, o Gabigol jogando bem. Então é o resgate do futebol brasileiro. E você faz a comparação, Mano Menezes e Felipão, por exemplo, sem subir muito da enquete. O Mano Menezes, se fizer qualquer coisa a mais, ele já fez muito mais que o Felipão nessa passagem. Porque a gente sai de uma retranca, tudo bem que o Mano Menezes também é defensivo, mas eu acho que o time do Palmeiras hoje tem uma cara diferente. Mas sem fugir da enquete, não tem time melhor que o Flamengo. Precisa ganhar, concordo com o Bruno. Mas tirando o time do Flamengo, eu vejo o bicampeonato do Cruzeiro muito eficiente. Aquele com o Marcelo Oliveira, tinha Ricardo Goulart, o William, Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogando muito bem, mas eu vejo bem efetivo. Quantos caras a gente lembra desse time? Eu tô tentando lembrar. O Fábio já devia estar, óbvio, já estava. Já. Sim. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, e aí? Tinha o Exemplo da Henrique, cabeça volante, disso aí, né? já era o Henrique. Volante. Dedé ainda não estava, vou buscar aqui. Então, é por isso que eu falo assim. Eu não sei se o Dedé já não estava no segundo. Não vou afirmar, não Então, lembro mas agora. É isso que eu falo. Quando a gente pensa de times que marcam, geralmente eu pelo menos consigo escalar um pouco mais do que lembrar de 3, 4 caras. Mas a eficiência é a marca desse time, muito mais do que o time, né? Por isso que eu vou ficar com... Se for só de 1 a 11, nesta década, esse time do Flamengo é o melhor. Eu tô com vocês. Isso não é... É claro, mas é de 1 a 11 ali. Os 11 em campo, ou os 3, 4 a mais que o Jorge Jesus Marcelo Moreno, trata como titular. Marcelo Moreno, numa fase muito boa. Exatamente. Tá aqui o William, Bigode. Sim. O Borges ainda atuava por lá, o Dagoberto. Então, o Dagoberto jogou um ano, o Borges outro. Eles foram mais banco do que titulares nesse período. Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Lucas Silva, né? Lucas que Silva. foi pro Real Madrid, até pelo desempenho naqueles anos. Isso. E o Dagoberto anunciou aposentadoria hoje. Anunciou hoje a aposentadoria. Aí Ele tinha ganhou o Alisson, quinto título dele lá no Cruzeiro. Júlio Batista era daquele time também. Jogou, não sei se nos O time 2 era bom. anos. O time era muito bom. Mas Léo é o na que zaga. o Bruno falou, você não Mike, lembra do hoje no conjunto. Palmeiras. Porque ele não marcou pelo conjunto, marcou muito pela eficiência. Como o Corinthians 2011 marcou pela eficiência também. E o time Tite Osso ganhava de também. 1 a 0, 2 a 1. Para mim, o 1 a 0, 2 a 1. 2015 é um time que apresentava um futebol bonito, Isso. eficiente e Então, bonito. eu ia chegar aí agora. Sólido na defesa e muito bom na frente. Dos times que jogaram no Campeonato Brasileiro nesta década e que me agradaram, o Corinthians de 2015 é o que mais me agradou. Foi o auge do Tite dirigindo o clube, na minha opinião. Ele mesmo fala que ele voltou melhor, né, da primeira passagem para aquela. Tanto é que o time jogava melhor do que o time de 2011, o time de 2012, era menos travado, né? Sim. E ele encontrou algumas opções ali. Foi o grande ano do Jadson no Corinthians, na minha opinião. Renato Augusto voando. Renato Augusto jogando fino, quebrando aquele galho do Tite que ele não conseguiu encontrar até hoje alguém para substituir na seleção, né? Que é o cara que vem de lá de trás, atravessa o campo jogando e ele perdeu isso, porque o Renato faz isso muito bem no Corinthians e fez também na seleção. Então eu fico com o campeão Corinthians de 2015, mas o melhor time que ainda não provou, como disse o Bruno, o melhor elenco Até porque eu acho que ninguém teve tanto dinheiro para investir, né? Esse é o ponto. Só que tem um problema, né? Na 8ª rodada do campeonato, última rodada antes da Copa América, a gente estava falando assim, o Palmeiras já ganhou o campeonato esse ano. Aí eu até lembro que eu comentei com amigos, escrevi em rede social, 8 rodadas a gente já está afirmando que o Palmeiras é campeão. Passou a Copa América, voltou e o Palmeiras só foi ganhar semana passada do Goiás. E o Flamengo estava 8 pontos atrás. Nesse meio tempo a gente chegou a falar do Santos, do São Paulo, né? Nas primeiras 5 rodadas aí do pós-Copa América. Bom, mas o Santos está ali brigando, hein? Tá ali, mas já diminuiu o seu ritmo nas 3 últimas rodadas. Tá começando a sentir o peso de não ter um elenco tão qualificado. O São Paulo, naquele período, ganhou 5 jogos seguidos. O São Paulo tá começando a pôr a cabeça para fora e tal. Então vamos esperar um pouquinho.
Vou Pô, esperar um pouquinho. então vamos falar do São Paulo, porque o que está acontecendo com o São Paulo, Robson Ramos? Não tava acontece? pronto. Perguntando pra ele. Como? Por que você tá perguntando pro Roger? Porque ele já tá com o microfone ali, já né, no embalo da resposta dele. Mas eu queria... São Paulo? Ele gosta? Também. Ele quase às nada, viu? vezes. Se você segue o Robson Ramos nas redes sociais, você pode perceber que ele praticamente Eu faço observações. comenta o jogo todo eu do faço São Paulo nas redes observações. O sociais. programa dele já vi embates homéricos na Bradesco Esportes FM. Ele bravo com o Guilherme Henrique, brigando sobre o São Paulo. Mas é porque o Guilherme Henrique gostava de sacanear às vezes. Um abraço pro Guilherme Ô, Henrique. Robson, o São Paulo é uma decepção nesse momento? Você esperava mais depois da chegada de alguns reforços, da Não, chegada eu do não esperava Cuca? muito mais, não. Eu esperava um time jogando um pouco melhor. Se o time Um fosse pouco mais organizado. Se o time tivesse sido campeão paulista, você acha que a sequência da temporada seria diferente? Você acha que Não acredito, teve algum não. impacto aquela decisão contra o Corinthians? Teve. Tirou o São Paulo daquele relaxamento de não ter decisões nos últimos anos. Né? Deu uma acordada no time e tal, no clube também. Mas acho que não seria muito diferente do que é agora. Quantas vezes o São Paulo jogou completo, com o que tem de Então, melhor? Nenhuma. eu ia falar aí. Hoje, o maior problema é esse. O time não consegue jogar inteiro, cara. E talvez haja um problema Não lá montou o dentro. time ainda. Não consegue montar. Então você tem duas peças fundamentais, na minha opinião, o Pato e o Pablo parados há praticamente um mês. O Pato ele vai ficar mais um pouquinho, voltou hoje para campo, mas ele vai ficar mais um pouquinho. O Pablo talvez volte nesse fim de semana, talvez, não é certeza ainda. O Toró é um coadjuvante, mas estava ajudando ali nesse período de remontagem. O Hernandes não joga quase um mês, mas vai ficar até o fim do ano quase sem jogar. Desde aquele Se bem jogo que ele contra o estava fazendo a Santos. transição já. Ele e Desde o o jogo Pato. contra o Santos ele não jogou o jogo todo. E o Pato E antes sofreu ele a já vinha contusão ali parado também. também, entrava Já vinha um parado pouquinho, também. parava. O Pablo estava parado, voltou contra o Palmeiras, fez o gol. Teve aquele torção lá, que ele caiu todo. Quase arrebenta a imagem perna e aí horrorosa. voltou para o estaleiro de novo. Então o Cuca não teve um time pronto do jeito que ele talvez gostaria de utilizar. Como o Flamengo em montou campo na nenhuma pausa vez. da Copa América, por Exatamente. exemplo. Ele até montou a ideia, mas ele não conseguiu utilizar a ideia, né? Então o jogo de sábado, por exemplo, deixou isso muito escancarado porque não havia ninguém de ataque, jogador de ataque de fato. Você tinha um monte de improvisação. O Vitor Bueno improvisado. Você tinha jogadores... Quem jogou ali? O Antony não foi porque ele tinha sido expulso. Raniel voltou, Raniel. mas ainda sente um pouco falta de ritmo. O Everton estava um pouco E aí não entraria o escondido. trabalho do Cuca, tentar arrumar alternativas? Entraria. Porque a gente tem Eu visto acho. esse ano, principalmente com Eu o São acho. Paulo. O São Aí Paulo ele falou na entrevista coletiva que ele nesse processo de melhorar o time, e muita gente entendeu mal, né? Ele recebeu o Juan Fran e o Daniel Alves e ele teve que remontar de novo. Uma coisa Sim. meio redundante, mas é de fato isso, né? Então eu tive que começar a ter outra ideia para Já encaixar falaram esses que dois ele tava jogadores. reclamando dos dois, né? Passou a ideia de Mas que ele estava vagabundo reclamando. gosta também de fazer uma onda, Não, né? o Cuca está reclamando, não estava reclamando. Ele estava dizendo, eu preciso arrumar um time agora onde eu consiga colocar os dois, porque eu quero ter os dois. Mas o São Paulo esse ano, acho que deu uma movimentada no futebol brasileiro, abriu muito os nossos olhos. Porque Eu ele acho encontrava, encontrava alternativas. Pra gente ver que um treinador, às vezes ele pega um time menos qualificado, sem tanto investimento, mas consegue rapidamente adotar uma filosofia, um estilo de jogo, que se os jogadores entenderem, você já consegue ver isso nos jogos. Mas voltando a falar do Cuca rapidamente, eu acho que ele destruiu o que foi montado no Campeonato Paulista. O que deu certo com os garotos. Ele tira o Igor Gomes, que estava numa fase esplendorosa juntamente com o Antony. E a primeira coisa que ele faz é sacar o garoto, que estava numa fase muito boa, que estava fazendo aquela transição da defesa para o ataque. Olha lá, vamos começar. Vamos começar. A primeira coisa que ele fez, o que deu certo. Eu estava naquele jogo entre São Paulo e São Caetano, estava fazendo a transmissão. O Antony jogando muito bem e a transição com o Igor Gomes. Na semifinal também contra o Palmeiras, em 2 jogos dificílimos. Aí na final, o São Paulo perde por detalhes. Sim, já foi jogo igual. Chega o Cuca. O que ele faz? Ele tira um dos garotos. Ele treinou o time na final já. Ele já estava no banco, mas Ele assim, não faria isso. mas na ideia, a ideia ainda era do treinador antigo, do Mancini. E a primeira coisa que o Cuca faz, tira o Igor Gomes na melhor da fase. O Antony, que era um jogador que atuava do lado dele, fica sozinho. E aí começa o problema de marcar gols. Concordo com vocês, o número de desfalques, isso acabou com o trabalho do Cuca. Mas só que todo mundo reclama que não tem craque, você ganha pelo menos 2. E o Cuca coloca o principal jogador da Copa América
no meio campo, tomando porrada. Ele nunca tomou porrada a vida toda, a carreira toda dele. E ele tá jogando de costas pro gol. Por quê? Ele fica na articulação das jogadas. Tomando porrada, você acaba com o único craque que você tem. Não, mas aí eu acho que é defensável. Ele tem uma ideia de colocar o Daniel ali, perguntou pro Daniel, o Daniel disse que topou e... Tanto que contrataram o Juanfran. Como é que é? Tanto que contratou o São Paulo, contratou outro lateral direito. Essa história é curiosa pelo seguinte, né? O São Paulo tinha um acerto com o Juanfran anterior ao Daniel Alves. E aí surgiu a oportunidade do Daniel Alves no meio do caminho. Pô, vamos fechar com o Daniel Alves então, porque o homem está aí dando sopa. Né? Mas eu já estou fechado com o espanhol lá, então o que eu vou fazer? Eu vou contratar esses dois. E veio via Lugano, amigo do Godin, que... Isso, e já estava certo, o cara queria vir para cá, parece que está aí curtindo e tal. E aí ele teve essa solução, né? Essa ideia de colocar o Daniel. Não acho trágico, viu, Sgrimes? Não acho trágico. Foi bem num jogo ali, mal no outro. Isso vai se acertando. E eu acho que o Cuca até teve um momento bom no time de São Paulo depois do Mancini. É que eu acho que agora ele sofre demais com os desfalques, mas também sofre demais com a falta de boas ideias, que é o que o Ribeirão levantou. E aí entra uma coisa, eu vou até pedir a palavra para o Bruno, porque o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, ele deu uma entrevista a uma revista francesa chamada SoFoot. E ele disse que os técnicos brasileiros estão ultrapassados nessa entrevista. Claro que ele sabia que isso ia repercutir aqui no Brasil, né? Mas aí a questão é exatamente a que ele colocou. Os técnicos brasileiros sempre se acostumaram, porque o talento do jogador produzido aqui sempre resolveu. Ele fala isso na entrevista? Fala isso. Então ele é um ótimo observador. Sim. Faz parte. Ele percebe que o talento do jogador brasileiro sempre facilitava as coisas pros técnicos. Exatamente. A questão tática nunca teve que ser um problema. A tática que não era tão elaborada era resolvido com a individualidade. Exatamente. E aí esses técnicos acho que estão abrindo um pouco os nossos olhos. O Jorge Jesus, então, o Sampaoli. Você acha que pode dar uma movimentada até para os treinadores daqui terem que se atualizarem, terem que se reciclarem, Bruno? Então, eu acho que aí é fundamental isso. E aí eu gosto muito de basquete, todo mundo sabe, joguei, acompanho, vivo basquete. E qualquer cara que comanda basquete, ele faz o quê? Eu monto o sistema para privilegiar a individualidade. A individualidade vai aparecer a partir do momento que o sistema está bem montado e que te dá espaço para que o seu jogador diferente jogue mantendo o teu sistema. E é o que não acontece aqui. Você monta o time para jogar na individualidade, jogar na qualidade de quem você tem e depois você vê como é que você se arruma lá para trás. Então eu acho que isso daí sim faz muita diferença. É difícil, é muito complicado assim, porque hoje nem treino a gente consegue ver mais. Sim. Então também até julgar o trabalho fica mais complicado, porque a gente não sabe que tipo de trabalho tático. Só que o técnico não tem que chegar em coletiva depois e falar, não, nós trabalhamos, vocês que acompanham, sabem que a gente trabalha, faz isso no treino, a gente não vê mais. Isso a gente sabe que vocês fazem bobinho e o aquecimento, são os 15 minutos permitidos de imagem, e acho que em 90% dos clubes da Série A, acho que praticamente todos, e se você olhar, até os times de Série B já estão fechando o treino, e aí eu não sei se isso daí vira muleta, ou se de fato eles são defasados. Eu já tive conversas muito boas e enriquecedoras com técnicos de futebol. Posso falar do Muricy, do Mano, foram caras que eu acompanhei muito próximo, no São Paulo e no Corinthians, e viajava muito com o São Paulo nas Libertadores, Sul-Americana, então sempre tinha hora para bater papo. E esses caras, eles veem um jogo muito diferente do que a gente vê. Agora, eu não sei até que ponto didaticamente isso é passado para o jogador. E eu não sei qual é o poder de absorção também do atleta brasileiro. O Jorge Jesus falou, nessa entrevista ele fala isso, na entrevista ao Edson Viana no Esporte Espetacular, ele falou, eu sempre pensei que ter 4 caras brasileiros no meu time seria uma escola de samba, um circo, alguma coisa assim. Então ele também está mudando a imagem dele com relação aos jogadores brasileiros. Então acho que as declarações elas não podem ser só pensadas, tem que analisar todo o contexto e tudo isso. Acho que sim, eles estão num nível muito diferente dos técnicos brasileiros. Mas ainda assim dou algum crédito para os caras que comandam aqui. Tem que saber, poxa, mas será? Me impressiona como ele encaixou tão rápido o Flamengo. Me impressiona como com um elenco limitado. E o Sampaoli mesmo, que a gente falou há pouco, né? E assim, ele encaixou o Santos e ele já botou no banco o Sanches, que era o melhor jogador do time. Já mais de uma vez. Entendeu? Então, assim, você vê que o cara realmente ele tem um controle total daquela situação. Falar, porque o cara treinou lá, porque ele treinou na Europa, porque ele jogou Champions, não pode ser só isso.
tem alguma outra coisa que a gente não conhece, que a gente não percebeu. Agora, mexe com o ego dos brasileiros. E a hora que você mexe com o ego de técnico, você sabe como eles ficam, né? Eles gostam de ser adorados, eles gostam de ser bajulados. Então, a hora que você mexe com o ego, certamente esses caras vão ter que buscar algum tipo de informação também. Não dá pra ficar parado olhando o cara chegar aqui. O Jorge Jesus chegou agora. E ele tava 8 pontos atrás. Ele foi eliminado da Copa do Brasil. E todo mundo falou, ih, vai dar problema. Ele pegou o campeonato, ele dobrou, botou no bolso e falou assim que eu vou jogar e tá passando por cima de todo mundo. E o que eu achei muito legal desse aprendizado que a gente tem também com quem vem de fora, acho que é legal esse intercâmbio, né, Sgris? A questão de poupar jogadores, priorizar uma competição em relação a outra. O Jorge Jesus ficou indignado quando perguntaram se ele não ia priorizar a Libertadores em relação ao Campeonato Brasileiro. E eu concordo com ele, já há alguns anos eu venho falando a respeito do trabalho do Renato Gaúcho, que claro, é um técnico vencedor, sabe tirar o melhor daquele time do Grêmio, teve renovação, teve troca de jogadores e mesmo assim o time vem com um nível muito alto de desempenho, né? Mas o Grêmio nos últimos anos tem deixado o Campeonato Brasileiro completamente de lado, e é um campeonato que o clube não ganha desde 96. É legal, é lindo você ganhar a Libertadores, só que você, em cenário nacional, você tem ali uma disputa com outros grandes clubes que não é legal você ficar para trás também. O Campeonato Brasileiro é muito importante e o Renato nos últimos anos deixou de lado, assim como o Mano Menezes também com o Cruzeiro. O Cruzeiro está agora capengando no Brasileirão, quase indo para a zona de rebaixamento, porque no início o Mano priorizava a Copa do Brasil e a Libertadores. Então acho que até isso, quem vem de fora pode nos ajudar a entender melhor como deve funcionar as coisas. Acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser dada muita importância para esse campeonato. Claro que a Libertadores também é importante, mas tentar mesclar os times como vem fazendo o Jorge Jesus, não como o Renato ou como o Mano, que coloca time completamente reserva num para ter prioridade no outro. Acho que isso é um intercâmbio que é muito válido pra gente. O que você acha, Sgrilis? E eu acho o seguinte, né? Até ouvi uma entrevista do Romildo Bolzan Júnior, até foi legal você citar o Grêmio, que é o presidente do Grêmio, e perguntam pra ele por que um campeonato de pontos corridos o Grêmio fica ausente. Ele explicou, porque não dá pra brigar pontos corridos, você precisa ter elenco. E não dá pra você brigar com a parte financeira. Hoje, Flamengo e Palmeiras têm elencos fortíssimos. E não dá para um campeonato de 38 rodadas você brigar com dinheiro. Por quê? Olha o elenco que o Palmeiras montou. Olha o elenco que o Flamengo montou. Isso você só consegue, num tiro longo, chegar ao título com um elenco abalizado. Mas o Jorge Jesus, mesmo com um elenco recheado, com um investimento muito alto, ele mantém os times titulares dele, independente. A estrutura do time está mantida em todos os jogos. jogos. Ele muda uma outra peça. Também. E o Sampaoli, eu só tenho uma... O Grêmio poderia fazer também, trocar uma outra peça, 3, 4 jogadores. E você citou o Sampaoli, e eu tenho só uma questão. O time dele é legal, porque joga pra frente, é ofensivo, a zaga ainda tem algumas falhas, mas o time dele precisa ser decisivo. Nos clássicos, ele não consegue ganhar um clássico, porque o time dele não respira decisão. Semifinal do Campeonato Paulista, no segundo jogo ele mata o Corinthians, mas não consegue decidir. O Corinthians é mais ou menos aquela cobra, tá ali, você tá controlado aquela cobra. Mas se você não der na cabeça, se você não matar, você não... Pode dar o bote alguma depois. hora ela vem dar o bote. Foi o que aconteceu na semifinal do Paulista. O Santos conseguiu controlar o Corinthians na arena, perdeu por 2-1, e depois, com uma das grandes atuações do Cássio. Acho que a atuação do Cássio no jogo contra o Santos só é comparável à decisão do Mundial. Porque ele fez 12 grandes defesas. E aí, chega nos pênaltis, o Corinthians ganha. Então, perdeu de 4-0 para o Palmeiras, perdeu de 3-2 para o São Paulo. Então, em jogos importantes, o time não respira decisão. Para quem não torce para o Santos, é legal você ver, é uma grandeza. Por quê? É um time ofensivo, vai pro ataque, vai pro ataque, vai pro ataque. Mas para quem é torcedor do Santos, conversando com os santistas, eles ficam completamente assustados. Vide o jogo do Fortaleza, 3-0, um time poderia segurar um pouco, não ser tão ofensivo, e leva 3 gols em 45 minutos. É o futebol kamikaze. Eu gosto do Sampaoli, mas tem hora que também precisa ter uma certa parcimônia também nessa parte ofensiva. Fala, Robinho. Então, eu sou crítico do trabalho dos técnicos brasileiros há bastante tempo. Eu acho que aqui, porque nós tivemos ao longo dos anos essa história da facilidade que o craque dava para o técnico, houve uma espécie de acomodação por parte da classe. E aí tem uma outra coisa, né? O Brasil como instituição de futebol, né, como escola de futebol,
é o maior vencedor de títulos mundiais. Aliás, não é só o maior vencedor de títulos mundiais, é o maior vencedor. Né? Os números da Seleção Brasileira de Futebol são números que ninguém passou, ninguém superou até hoje. Então, você se conforta com aquilo ali, né? Os técnicos se acomodam com aquilo ali. E ao longo do tempo, começou a acontecer uma coisa no Brasil, que a Europa já tinha ressentimento lá atrás. Começou a faltar jogador de qualidade. Aí os caras começaram a ter que pensar um pouco mais em como produzir o jogo, né? E aí eu acho que esses técnicos todos ficaram devendo por não terem em nenhum momento da história específico ido buscar conhecimento. Alguns foram, Luxemburgo foi, o Muricy trabalhava lá com o Tele e depois foi criando ele mesmo a sua forma de trabalhar. Outros ficaram ali. A gente começou o programa falando do Oswaldo, né? Era um cara dinâmico lá atrás, trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, depois tentou trabalho solo, mas aí chegou num dado momento, parece que o cara cansou. Tem aquela coisa também de se encontrar algumas convicções do tipo, bom, eu vou ganhar se eu não me complicar, né? Que é uma coisa que o Jorge Jesus está fazendo exatamente o inverso. Como é que é não me complicar? Deixa eu ficar quietinho aqui, eu monto uma defesa boa, eu meto o contra-ataque, ganho de 1-0, se eu ganhar todos os jogos de 1-0, eu sou campeão. Né? Porque o que importa é o resultado. O cara leva para a história do resultado. E aí já passa por outras culpas, né? Até nossa. A gente cobra muito resultado, o torcedor cobra resultado, deixa de cobrar desempenho e qualidade de jogo, e aí os caras se acomodam. Então um ou outro aí arrisca pôr a cabeça para fora porque tem algumas convicções a respeito do jogo em si, e talvez não dependa tanto da profissão, mas aqueles que dependem, infelizmente, caíram nessa vala comum aí de montar times mais seguros para garantir o resultado final. O que o Jorge Jesus está mostrando, e o Sampaoli de vez em quando mostra também, e até alguns outros que passaram por aqui tentaram mostrar, é que você tem que se atirar para o jogo, cara. Né? E se você se atirar para o jogo, você pode até se enroscar no começo, mas depois você vai começar a ganhar com mais consistência do que quem não se atira para o jogo. O Flamengo hoje ganha com mais consistência do que ganhava há 7, 8 rodadas atrás, porque achou o jeito de jogar certinho. Aquilo já está mentalizado pelo elenco. E a tendência é dar mais certo cada vez que o time entra em campo, sabendo o que tem que fazer. Como disse o Esgrilis aí, tem plano de jogo, tem sistema montado. O cara vai cobrar em cima do sistema, não vai cobrar só em cima de desempenho individual. E ele tem como objetivo ganhar, né? E não perder. Que normalmente é a primeira preocupação, né? A primeira preocupação do é não perder. Mas imagina assim, vamos supor aqui num completo devaneio que o mundo inteiro falasse o mesmo idioma. Por exemplo, essa daí é outra muleta, né? O javanês, vamos dizer se assim. todo mundo falasse javanês arcaico, por exemplo, quantos técnicos brasileiros estariam treinando equipes tops na Inglaterra, na Europa? Hoje treinadores brasileiros que falassem javanês. Porque todo mundo fala que tem a barreira da língua, do idioma, até E eu acho que tem mesmo. Acho um absurdo os caras mas eu acho que tem. Pô, mas tem a barreira da língua aí espanhol, o cara vai trabalhar no Oriente Médio, cara. Pois é, então. Pô, então é isso. não tem barreira da língua nos Emirados Árabes? Esse era o meu segundo argumento. Não é? Lá o cara vai com intérprete, porque o cara não consegue pedir uma pizza. Aliás, já vamos pedir pizza, hein? Então, assim, eu queria saber quantos caras estariam treinando times que disputam a Champions League. Quantos brasileiros treinando? Eu não consigo falar nenhum. Hoje nenhum. Tem técnicos que dão pinta. Eu vejo o Tite, com o trabalho dele no Corinthians e esse trabalho na seleção brasileira, como um técnico com potencial para dirigir uma equipe na Europa. Eu vejo o Tite preparado para isso, mas ele foi atrás disso, ele foi atrás desse desenvolvimento, estudou muito, inclusive o futebol europeu, fazendo um intercâmbio no ano sabático que ele teve. Então, para mim, o Tite se desenvolveu para ser um técnico de nível do futebol europeu, e eu acho que ele está. Eu não duvido que se esse trabalho da seleção tiver bons resultados ainda, ele não seja procurado depois por um clube espanhol, um clube italiano, ou com uma língua mais próxima até, né, do português. Mas eu acho que o Tite hoje é o técnico brasileiro que está nesse nível. Sim, e quando o Tite saiu do Corinthians, eu fiz até uma entrevista com o Alessandro, né? Na época lá para Bradesco, o Alessandro falou, o Tite não é só um cara que sabe ler o jogo, nem na parte defensiva e também na parte ofensiva. É um gestor de pessoas. E desde a família Luiz Felipe Scolari, que é uma besteira que criaram, parece que o treinador de futebol brasileiro, ele só fica na emoção.
preciso motivar, e esquecer o plano de jogo. E o Tite, além disso, ele fazia a gestão de pessoas. Hoje nós perdemos, palavras do Alessandro, hoje nós perdemos para a seleção um gestor de pessoas, um cara acostumado com isso. Mas com aquele papo profissional, Sim. aquela coisa meio... O Tite já... vamos todo mundo... Aí entra um ponto, Nossa, concordo já cansou, que cansou um pouquinho, sim. E o Marcelinho, hoje eu trabalho com o Marcelinho, tirando a briga dele com o Luxemburgo, ele fala, o Luxemburgo foi o melhor treinador que eu já tive comigo. Mas a personalidade daquele time fez muitas vezes ignorar os pedidos do Luxemburgo. E ele cita o jogo contra o Sport, que ele dá aquela roladinha na bola, brasileiro de 98, que ele pediu algumas coisas para ele encostar no Fred Rincon, e o Rincon e ele estavam brigados. Então era só pedrada para um lado e para o outro. E ele fazia o jogo do Rincon. E ele falou assim, eu encostei no Ricardinho e no Luizão, e nós paramos de atender o que o Luxemburgo pedia. E ali, o que você faz? Com jogadores de personalidade. E aí entra, mas aí entra o que o Jorge Jesus falou dos técnicos brasileiros que se aproveitam do talento individual, do improviso e tudo mais, para superar, às vezes, uma deficiência tática. E hoje quem é que tem essa ideia hoje no futebol brasileiro aí que tá um negócio? Será que tem os caras que estão jogando aí? Será que estão sendo formados para isso? Até mesmo no seu dia a dia, no seu meio cultural, na família? Eu acho que não. A gente não vê. É só se ensinar no Instagram, né? Se ensinar no Instagram, eles vão aprender. É possível que aprendam. E nem sei se isso é o certo. Eu tendo até a discordar, mas naquele momento é algo que funcionou. Tem aquelas histórias, né? Os caras falam, em 70, às vezes os caras conversavam em campo e resolviam, o que também, de certo modo, até depois contra o Zagallo em algumas ocasiões, o que é um absurdo. Porque há outros depoimentos de figuras importantes da seleção de 70 que credenciam o trabalho do Zagallo. São pessoas importantes, Tostão. Ele mexeu no time. O time do Saldanha da eliminatória era ele botou outro time em campo. O que o Gerson conta quando conversava em campo, isso é mais uma coisa de folclore do futebol. A gente conversava porque é fato. Às vezes, naquele minuto não está acontecendo. Você precisa tomar uma iniciativa dentro de campo também. Não, e era um time que tinha cracassos da história do futebol mundial. Mas era um time em que os jogadores se recompunham todos, ajudavam muito na marcação, faziam trabalho de pressão na marcação, tinha um contra-ataque muito decente. Hoje. O Zagallo fez naquela ocasião. O Zagallo foi um inovador, inclusive, no futebol brasileiro, com um estilo já se adequando a um estilo europeu, depois daquela Copa de 66, quando a Inglaterra entrou com aquele 4-4-2 e inovou, e aí ficou difícil para quem só tinha talento para superar essas marcações, esses times mais fechados. E o Zagallo E aí o Brasil, para 70, além de ter o talento, teve também uma questão tática do Zagallo importantíssima para ganhar a Copa. E o Zagallo em 70 coloca o 10 do Corinthians, que é o Rivelino, coloca o 10 de vários times, coloca o 10 do Santos, que é o Pelé. Então ele coloca pelo menos 4 articuladores. 10 do Cruzeiro. Sim, e ele coloca... Gerson. Imagina o treinador de hoje. Não dá para jogar Pelé, Rivelino, todos juntos, Gerson. Não cabe, vai um pro banco. E o Zagallo ali foi ousado e colocou todo mundo junto. E eu cito também, que o Marcelinho sempre fala, a personalidade hoje da geração dos jogadores. Hoje você não tem um cara que contraria o seu treinador. É claro que a gente não tem acesso ao vestiário e tudo, mas você acha que algum jogador hoje, você acha que um jogador do Corinthians vai contrariar o Carille? Você acha que algum jogador vai contrariar o Mano Menezes no Palmeiras? Eu acho que falta um pouco de personalidade dos jogadores também. E outro ponto que me preocupa muito, a base não forma mais. Grandes jogadores, talento individual. Não temos mais 10. Por quê? O técnico da base está preocupado em manter o cargo dele. E ganhar títulos. É o que a gente base falou você não ganha títulos, base você forma. Base. Então hoje você não tem 9, você não tem 10. Por quê? Porque o cara está preocupado em meter 3 zagueiros, o cara vir proteger, aquele esquema azulejo, protegendo, coloca o bumbum ali na parede, para não tomar gol, para ganhar campeonato. Mas você não forma mais 10. Quem é o 10 hoje do futebol brasileiro? O Flamengo tem 2. O Flamengo tem 2, mas do futebol brasileiro hoje, quem é o 10? Felipe Coutinho. Se você assistir hoje meia-noite, vai dar sono. Não tem mais 10 no Brasil. Não tem. Mas assim, isso também é uma coisa que mudou no futebol mundial, né? Isso é uma coisa que a gente ainda... A gente discute a gente discute um pouco isso atrasado, de é preciso ter um jogador assim, o assado, já passou. Os técnicos modernos, o destaque evidente ao Guardiola, abrem mão disso. Eu preciso ter jogadores que componham para mim um sistema de jogo onde eu consiga fazer a transição da defesa para o ataque com
qualidade. E aí eu posso Com nem... superioridade numérica, chegando eu em posso nem bloco. ter um 10, mas eu tenho que ter alguém que saiba fazer isso. Sabe fazer essa Quem função. é o 10 do Guardiola no City? Não tenho 10. Não tem? Não tenho 10. O Messi Tem nunca dois, foi o 10. três jogadores que o Messi fazem nunca foi essa o 10 função. dele no Barcelona. Então, Você tinha ali um Iniesta que carregava a bola pelo meio fazia campo, não era transição, exatamente uma mas transição. não era o cara Não de- tinha um não. 10. O papo tá muito bom, mas deixa eu interromper um pouquinho, porque a gente tem como grande apoiador aqui do nosso programa, do Arena Debate, a Pizza Prime. E daqui a Sim. pouquinho nós vamos receber aqui, nós já fizemos a solicitação, e às terças-feiras, para você que tá ligado, é só pedir Pizza Prime, que é pizza em dobro. Ou seja, se você pede uma, você já legal ganha isso. A gente só outra. tem por isso. Vocês só vieram por isso, obviamente. Então hoje, terça em dobro, todas as terças-feiras você vai baixar o aplicativo da Pizza Prime para pedir a sua pizza e levar outra para você curtir aquele... Hoje tem muito futebol às terças-feiras também, né? Então curtir aquele futebol, aquele filme, o que você quiser fazer comendo uma pizza. Então, aplicativo Pizza Prime, você vai achar a loja mais perto de você, aí pede a pizza, você vai levar outra. E nos outros dias, no seu primeiro pedido pelo aplicativo, você vai usar o código PRIME10, P-R-I-M-E, PRIME 10, numeral 10, para ganhar R$10 de desconto no pedido da sua pizza, tá certo? Então daqui a pouquinho, Pizza Prime aqui no Arena Debate, pra gente se deliciar nesta noite de terça-feira. Tá bom pra vocês? Beleza? Eu só vim por isso. Então tá bom. Sobre esse tema, acho que a gente pode incluir no debate um outro treinador que tem sido vitorioso. Pelo menos nos últimos anos não dá pra discordar que o Fábio Carille é um técnico de início de carreira vencedor. 2 títulos paulistas, aliás, 3 títulos paulistas e um título brasileiro, o que não é fácil. Ele é a junção, ele já é a evolução. Exatamente. Se esnobar, ele Então, diria que ele mas- saiu, voltou e ganhou o terceiro Mas, aí, paulista. mas ele entra nessa coisa que a gente estava falando há pouco, de técnico que se preocupa muito mais com o resultado e muitas vezes é Não muito acho. mais precavido Também do que não. deveria Não ser e corre muitos riscos, como acho. foi no fim de semana, no 2-0 que vencia o Ceará e acabou sofrendo O um Carille, empate. para mim, tem a desculpa de não ter, talvez, um elenco com muita Talvez qualidade. não. Certamente. Certamente. Ele é um cara que Certamente. trabalharia melhor Mas o com São um Paulo elenco tem? melhor. Eu acho Não, que mas ele- aí, peraí, a gente precisa separar assim. Então, mas O cara ter ideia de jogo, o cara ter como ideia central de jogo, o time dele ser primeiro um time seguro para depois atacar com qualidade, não é um erro. Eu não critico isso. Absolutamente. Não. E eu acho que o Carille faz isso muito bem e é uma convicção dele. Né? A partir daí, este Corinthians eu acho que tem menos resultados, por exemplo, que de 2017, do primeiro título dele, né? Porque aquele time tinha mais qualidade. O Carille Também é um acho, cara. também acho. O Carille é dos bons. O Carille, para mim, é dos bons. Eu acho que ele absorveu- não é dos, ele dos, absorveu- dos acomodados. Ele absorveu o bom de Mano e Tite, né? Eu acho que Ele montava as defesas, né? ele trabalhou com os dois e eu acho que isso daí fez então com talvez que não ele... seja o momento dele evoluir um pouco mais também na parte ofensiva. O Então, Corinthians... mas me diz com quem? Pô, mas o Corinthians hoje, tudo bem, não tem o melhor elenco do Brasil, mas Mas você... me diz qual é o Mas meio você que você tem, pode mas montar. você tem Pedrinho, que vive um bom momento, você tem Matheus Vital, você tem Cleison. Não, eu tô dizendo porque tem potencial para você evoluir ofensivamente O também. Você tem Corinthians 3 só- centroavantes de boa qualidade. Ele não tem ainda. Assim, esse é Wagner Love, é Bozelli. Não tem ainda. O 10 que ele está procurando, aquele jogador centralizado na linha com 3 jogadores, ele tem e coloca no canto. Por quê? Porque o Pedrinho é jovem e sabe fazer aquela recomposição ajudando o lateral. Eu ouvi o Carille falando numa entrevista na semana passada que nunca viu o Pedrinho jogando centralizado. Assiste a seleção brasileira Então, olímpica. exatamente. Jogou Será que ele assistiu centralizado com muito mais liberdade. É o camisa ele 10 tem da esse seleção. cara centralizado, que não é mais o Jadson, porque não tem a disposição física mais de antes, mas ele tem o Pedrinho. O que o Pedrinho fez na seleção brasileira olímpica, de transição, de rapidez, de distribuição de jogadas, ele está encostado no canto. Ele é jogador diferenciado? É. Então ele é rápido, ele vai driblar, vai abrir espaços, o Cleison do outro lado. E uma diferença desse ano para o de 2017, ele tinha dois jogadores fundamentais. Rodriguinho, o definidor que ele não tem, que era o cara que chegava e ajudava o Jô. E o Jô numa grande fase. Vou falar outro nome, Maicon. Guilherme Arana. Também, mas o Maicon era um jogador que vinha daquela linhagem de segundos Chegava volantes que o batendo Corinthians gol. teve durante alguns anos, né? Que começou Chegava com Elias, batendo Jusilei, gol, Edenilson, que está no Colorado Edenilson, hoje, o Paulinho depois. Eu acho assim, sinceramente, a gente começou falando de elenco e tudo.
Sei lá, vocês podem até me xingar se vocês quiserem, que tá tudo certo. Eu acho que, Não, ninguém vai xingar aqui. eu acho que esses caras não jogariam em pouco mais da metade dos times do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Carille faz muito mais com o Cleison, com a condição que ele tem do Jadson, com o Sornosa, que só tem a bola parada, do que a gente... Se eles estivessem em outros times, a gente ia estar falando ainda pior deles, cara. Acho que o Pedrinho é bom, é diferente e tal, tem qualidade, mas eu acho que o resto, cara, nossa, eu acho... Se a gente olhar, assim, as opções do meio para frente, de Flamengo e Palmeiras, se você olhar ainda do Grêmio, que tem uma quantidade menor, eu acho que a qualidade do Corinthians ainda está muito abaixo, cara. Eu acho que o Carille faz mais do que esses caras poderiam fazer. Só o plantão debate aqui, intervalo de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 1, Fluminense 0, o gol foi do Luiz Adriano com 8 minutos de jogo, ele abriu o placar e segue 1-0 para o Verdão contra o Flusão. E é muito importante, nós falamos de plano de jogo. O Corinthians é um dos poucos times no Brasil que tem o mesmo plano de jogo dos últimos anos. O Carille montava a defesa do Mano Menezes, montou a defesa do Tite. Mas por quê? Agora analisa jogador por jogador da última conquista do Corinthians de 2017 para agora. O lateral esquerdo é o Danilo Avelar. É isso, cara. Eu acho que ele tira mais do que esse time pode dar. É a opinião do Marcelo Cise aqui, então. Ele joga com as armas que tem. Né, Sim. Faz o que ele pode. Aí, é claro, todo mundo está criticando o Carlos Augusto, que é um jogador da base, então não dá para falar muito. O time foi campeão com Danilo Avelar, com o Ralf, que está tentando readquirir a forma, não é mais aquele Ralf, é um Ralf muito mais debilitado, cansado, mal fisicamente, agora que está voltando a ficar. Mas você tem ali no meio campo um Sornosa, com todo respeito ao Equador, povo maravilhoso. Mas o Sornosa não consegue jogar no Corinthians. Não conseguia jogar no Fluminense Não, também. já não conseguia no Fluminense. Então agora ele é um cara que organiza as jogadas do Corinthians. O Jadson não consegue mais jogar. O Wagner Love, adoro o Wagner Love. Mas a bola bate na canela dele e sai. Mas ainda mete gol, cara. Ainda mete gol. Se Mas você pensar assim, ele não tem o desempenho... Se você olhar número absoluto, de novo, Sim. você quer analisar desempenho, você quer analisar números. Você tem duas maneiras de analisar. Os números do Love não são ruins. não, ele é o número artilheiro de do time na oportunidades- temporada. O número de oportunidades criadas que ele desperdiça, aí tudo bem, a gente pode contestar. Agora eu tô falando, cara, olha o meio, olha o time que o Carille tem que montar, cara. Falando sério, eu acho que o desempenho dele é muito melhor. Eu vejo um sugere. Corinthians um pouco limitado na forma de jogar. São poucas alternativas. Eu vejo Quantos tem, Ribeirão? Não, tudo bem, Você mas monta um jeito sistema de jogar. jogo, é difícil de encaixar, cara. E muitas vezes a postura do time acaba fazendo com que a equipe não consiga alguns resultados e tem atrapalhado muito isso Ribeirão, no desempenho do campeonato. mas é igual 2017. A postura no segundo tempo do jogo contra o Ceará, uma postura de uma acomodação total. O Corinthians em alguns jogos entra com um comportamento, em outros entra com um comportamento completamente diferente. Em alguns jogos entra com sangue nos olhos, jogo decisivo, e em muitos momentos, até em Campeonato Brasileiro, em que todos os jogos são finais, o time entra um pouco mais relaxado, aquele time que parece que está a fim de empatar o jogo, não está muito a fim de ir atrás da vitória. Porque não tem qualidade. Porque não... No caso do Ceará, não acredita Eu no acho que é isso, adversário. ele imaginou que os caras O tivessem Ceará é um força. bom time desse Campeonato Brasileiro. Pelo menos 3 times desdenharam da capacidade desse time do Ceará. O São Paulo foi um, Sim. acabou ganhando, mas tem aquela história do pênalti. O Corinthians foi muito parecido o jogo, inclusive, Corinthians e o Ceará com o São Paulo e Ceará. E tomou o empate. O Ceará foi o time que ganhou do Palmeiras a primeira vez no campeonato e engrossou para o Santos também, né? Então, Eu acho que tem um cara que daqui a pouco alguém vai buscar. Por exemplo, que o Corinthians poderia buscar, que é o Galhardo. exatamente. Bom Ele jogador. tá jogando um baita Sim. campeonato. Sim, sim. Tá jogando muita bola. E é um cara que, por exemplo, que nesse meio do Corinthians se encaixaria. Agora, só para terminar o assunto, eu não quero tirar o que você ia falar, Esgrides, mas só para deixar o assunto técnico vivo ainda. O que será de Fernando Diniz? Pô, então vocês falaram, eu ia até falar isso. ele em algum teve- momento você falou, pô, vamos jogar pra dentro, vamos propor jogo. Você falou, poxa, tem que ir pra dentro, tem que jogar o jogo. Isso. Ele Mas teve com ele duas não- oportunidades com ele em não dá clubes certo. grandes recentemente. Não, ele teve oportunidade em 2 clubes grandes recentemente. No ano passado no Atlético Paranaense e esse ano no Fluminense. Tá certo que o material humano, desde o início, a gente já previa que ele... Mas o do Audax era melhor quando ele chegou na final do Campeonato Paulista? Não, mas Não, era uma não era. surpresa, mas era uma Assim, surpresa. Era uma novidade naquela ocasião. É isso que eu ia falar. Ninguém sabia que o Audax ia jogar daquele jeito e o time conseguiu manter aquele mesmo padrão durante todo um campeonato. E depois só que foram entender como jogar contra aquele time. Mas era uma novidade naquele ano. Precisa de tempo, cara. Eu até acho que ele tem os seus gaps, né?
aquela coisa de acreditar naquilo, mas não dar espaço para que outras coisas aconteçam e tal. Mas, cara, eu lembro de uma coisa lá na Bradesco. Quando o Gareca estava no Palmeiras, em 2014, o Gareca veio substituindo o Kleina. Isso. Né? E o time já estava entrando numa descendente. E o time do Palmeiras não jogava um futebol ruim de ver, cara. Não jogava um futebol ruim de ver. Ele pegou mal com todo mundo, com o bonde que ele trouxe junto. Isso, trouxe o bonde. Era a Lione. Foram 4 jogadores. A Lione, aquele Cristaldo, centroavante que era o Cristaldo. Tóbio, o zagueiro. Né? E tinha o centroavante que no fim das contas machucou e não jogava nunca mais. Como é que ele chamava? Era o Mouche, Mouche. Pablo Mouche. que jogou Muito no bem. Boca antes. Mas era um time agradável de ver jogar. E eu lembro da famosa entrevista que ele deu falando assim, não vou mudar minha forma de jogar, porque é nisso que eu acredito e tal. Eu cheguei a dizer num programa, lá junto com o Guilherme Henrique, eu disse o seguinte, se tiver que cair, deixa cair. Cai com ele. Peraí. É isso, mas Pô, aí mas que tá você um vai falar negócio. do torcedor, que o time dele Não. tem que cair. É complicado, hein, Robson? Não foi nesse tom que eu falei, mas eu falei assim, o Gareca vai dar certo, porém o Palmeiras não vai se salvar esse ano. Então, cai com ele, recomeça com ele na Série B, esse cara vai dar certo lá na frente. E sabe o que acontecia na Todo época? mundo elogia o Gareca hoje na seleção peruana. Sim, faz um Levou trabalho sensacional. o Peru para a Copa depois de 36 Desde anos. 82, né? Desde 82. Disputou o final de Copa América. Naquela ocasião, além do resultado não aparecer, eu cobri bastante aquela época o Palmeiras, eu ainda Bradesco Esportes FM, nos treinos à tarde, normalmente eram à tarde os treinos dele, ou no finalzinho da manhã, pegando o comecinho da tarde, eu comecei a perceber, a gente conversando ali, quem acompanhava os treinos do Palmeiras, na época eram treinos abertos ainda, os jogadores começaram a se incomodar porque os treinos dele eram muito longos. Os técnicos brasileiros normalmente dão treino de 1 hora, 1 hora e pouquinho. Ele dava treino de 3 horas. O treino começava... E pra gente que acompanhava, às vezes esperar a coletiva depois do treino, o treino durava 2 horas e meia, 3 horas, às vezes até um pouco mais. Depois tinha a coletiva. Eu lembro disso. Exatamente. Isso começou a incomodar um pouquinho o grupo do Palmeiras, que não estava acostumado. Isso também foi motivo para que o Gareca caísse com um pouco tempo de trabalho. Foi um dos motivos também. Naquela época se falava os caras muito. vão jogar na NBA, hein? Só na temporada regular ele tem 82 jogos, com um país continental para atravessar e ainda tem que treinar. Ele ferrou, então, né? Aí esquece, né? E voltando a falar do... O único trabalho bom do Fernando Diniz foi o Audax. Mas 3 anos de trabalho e ele deu sorte naquele campeonato paulista porque o goleiro, que o Sidão, que brilhou naquele campeonato, o Felipe Alves machucou no meio do campeonato. Que é melhor que o Sidão. Que é melhor que o Sidão. Mas só que naquele momento o Sidão jogou uma fase final. O Deus deu chapéu, né? No Pacaembu, e depois machucou e nunca mais... E está jogando, é o goleiro do Fortaleza hoje, não é isso? É ele? Não é ele? Não é o mesmo, Felipe? É o do Audax? Boa pergunta. Vou até conferir aqui. Confere, por favor. Eu estou fazendo uma das maiores confusões da minha vida. Mas, enfim, ele saiu, o Sidão veio com essa estrela naquela época, mas o time já estava montado fazia tempo. Mas só que 2 jogadores que foram fundamentais. Você está certíssimo. O Felipe Alves era do Audax. Está jogando muito lá no Fortaleza. O Camacho, que era banco de reservas naquele time, entra também na fase semifinal contra o Corinthians e mata o Corinthians juntamente com o Bruno Paulo. Onde está o Bruno Paulo hoje? O Camacho é banco de reserva. O Ítalo, o banco de volante reservas. também, não foi? Um volante... É o Tietê. Tinha o Tietê. Tinha o Tietê, Camacho e Ítalo. Eram 3 jogadores, porque tinha o Bruno Paulo de um O lado. Ítalo não é o do Confiança? Agora eu não sei. Vou até conferir. É bom jogador, tá no Confiança. Subiu agora. Subiu não, passou para a Tinha semifinal Mike, Bruno da Paulo Série C, e o já subiu para a Série B. centroavante, quem que era? Era Bruno Paulo, Mike e tinha um outro centroavante. Mas eram jogadores que foram crescendo no decorrer do campeonato. Não tem muito... É claro, tem o plano de jogo dele, mas são alguns jogadores que chamaram a atenção que surgiram no decorrer da competição. Mas sabe o que eu perguntei? Provoquei. O Lohans falou da história da NBA e tal. Não, aquele Ítalo tá no Bragantino hoje. É verdade, Bragantino. Tá no Bragantino até hoje. outro É dia eu outro tava vendo Ítalo jogar. do Confiança, é verdade. O Pochettino, que treina o Tottenham há 4 temporadas, é isso? 3 ou 4? Não ganhou nenhum título com o Tottenham ainda. Deve ter ganhado... Ganhou Copa, né? Deve ter ganho alguma Copa na Inglaterra. O Ribeirão é rápido na hora de conferir. Eu vou dar esse benefício da dúvida. Não ganhou título grande no campeonato inglês, chegou perto,
de Champions aí em algumas fases mais finais e na última disputou a final. Não ganhou. Ele teria 4 temporadas para trabalhar no Brasil? Não. Então, De forma alguma. era aí que eu queria chegar. E, então, já que a gente está falando bastante sobre técnicos aqui, Rogério Ceni entrou numa roubada, Bruno? Roubadalhaça. Aça. Hoje, mais uma vez, protesto, tentativa de invasão no CT do Cruzeiro. E aí falaram que agora ele vai ter carta branca, ou seja, vai caindo, vai ser Não, branco. a entrevista Já do tem Marcelo uma lista, Dian. já tem Marcelo uma Dian. Vai ser branco. Mas a entrevista coletiva do É o alvo dos Dian. protestos. A torcida Não. ainda tá, ele pegou no pé dos caras, não sei o quê. Calma. O Dian deu aquela entrevista coletiva hoje bem diplomática, tentando botar panos quentes. O Marcelo Dian, que é o diretor de sim, que é o futebol diretor do de Cruzeiro. Mas não esclareceu nada, não deu uma direção nova para o que vai acontecer. Mas você Papai- quer cobrar acho que um... o Papai Noel não bate na casa do Rogério em BH esse Mas ano, como é que não. você vai cobrar um elenco que tem jogadores experientes, sendo que você não paga salário há 2 meses? Como é que você vai cobrar alguma coisa? É claro, o Cruzeiro dorme em berço Só que o Pochettino esplêndido. não ganhou nada. Não. O Cruzeiro dorme em berço esplêndido por ganhar 2 Copas do Brasil. Mas como é que você vai cobrar alguém se você não paga salário? Se o seu presidente, se o seu vice-presidente está sendo investigado por desvio de dinheiro. Então, como é que o buraco do Cruzeiro é muito mais embaixo? O Rogério Ceni é só um tempero, como diria o outro, um tompeiro. Agora, o time tem lá Thiago Neves, que derrubou o Mano Menezes juntamente com o Fred, está tentando derrubar agora o Rogério Ceni, e o Dijan já disse hoje, tem uma lista de jogadores, e esses atletas já foram comunicados e vão treinar à parte. Então a gente vai conseguir identificar a panela, mas dá para você ver aí, o Thiago Neves defendeu o Edilson. Então você já começa a montar o quebra-cabeça. E aos poucos você vai vendo. E daqui a pouco você vai ver quem está treinando em separado. E aí você vê quem são os caras que estão tudo mutuando. Olha, eu falei que o papo fazia o tempo passar muito rápido. São 10h02 agora. A gente está falando aqui há quase 1 hora. Meu Deus. Meu Deus. Meu A Deus. pizza chegou, inclusive. Chegou? Tá com o Denis? Olha lá. Já era, hein? Ó, e vieram 4 sabores. Marguerita, portuguesa, abobrinha e Oreo. Você imagina essa pizza de Oreo, Robinho? Óleo. Aquela bolacha. Agora eu entendi. Pro carioca é biscoito, né? Biscoito, Carioca né? tá Mas- certo, né? Não, na verdade, Não acho que tá certo na ou verdade, errado, é só não. o que está escrito no pacote. É o que está escrito né? no pacote. É, Fala mas uma nem coisa. tudo que tá escrito tá certo, né? A partir desse princípio, sabemos Aceito ler, essas discussões. né? Sabemos ler, então Mas lemos nessa, o que está eu escrito. já dei a mão à palmatória há alguns anos. Eu falo biscoito. Está escrito no papel. Ah, maravilha. Bom, do mesmo jeito tá escrito Pizza Prime, a gente É, recebeu pizza, as então é pizzas Pizza Prime. sensacionais Esse aqui. é A gente pizza vai mesmo. degustá-las daqui a pouquinho, Que coisa logo após o maravilhosa, programa. Olha que coisa Olha só, maravilhosa. Olha pizza de essa Oreo. pizza de Oreo, hein? Maravilha. Não, vou levantar a Brasileiro- caixa para todo mundo ver. Pizza Pronto. é vida. Meu Que Deus, legal. como que é, Gris? Meu Deus. Meu Deus, olha só. Como diria Mauro Betting, a pizza de portuguesa, você coloca tudo que é gostoso. Tudo que é gostoso você coloca na pizza portuguesa. Sensacional, hein? Tive o prazer de Sensacional. trabalhar ao lado do Roberto Avalone. E o Avalone tinha umas coisas, gente. Ele fala assim, ao mesmo tempo ele tinha falta de lítio no sangue, que alterava muito o humor dele. Ah, Então ele chegava era um dia e falava- perceptível. Sim. Fala assim, Escliris, hoje você foi brilhante. O melhor repórter da rádio. no outro dia ele fala assim, Que bosta, hein? É uma merda hoje no ar. Uma bosta no ar, uma merda. Direto e reto, né? Ó, temos 3 aniversariantes no dia pra gente lembrar aqui. O Diney, ex-jogador do Corinthians, um talismã da história corintiana, completando mais um aniversário. Brilhou na Fazenda. Virou uma celebridade, né? Dos reality Virou isso aí? shows. Quem vai Diney no jogou reality show melhor vira- na Fazenda? Vira celebridade? Ou o contrário, né? Ou o Diney contrário. jogou melhor na Fazenda ou no Corinthians? Eu não vi a Olha, Fazenda. eu não vi a Fazenda também. Eu lembro dos anos 90 do Corinthians, principalmente 98, 99, que ele foi muito importante. Verdade, foi ali, né? importante nesse bicampeonato aí. Petkovic, torcedor do Flamengo, tem grandes lembranças do Vasco, do Fluminense. Ele também jogou em outros clubes. E uma grande entrevista para mim lá no nossa área da Bradesco. Ah, é? E eu lembrei disso por causa do assunto. Nessa entrevista falamos de técnicos de futebol. E aí ele falou assim para mim, num dado momento: o Brasil ganhou 5 títulos. Se levasse a sério, teria ganhado 10 doce. Sim. E tem Esqueça razão. essa frase. E tem razão. E outro aniversariante do dia, Guga, Gustavo Kirten, comemora 43 anos. O Brasil Vou tem... dar uma historinha do Guga rapidinho. Conta, fica à rapidinho. vontade. Eu acompanhei tênis numa época
boa assim na minha carreira e estava até lembrando que um dos primeiros títulos de ATP do Nadal foi aqui em Sauípe. Ele era um garotinho no Brasil ainda. Open, e eu acompanhei a semana inteira, então, jantava junto assim, ele e o tio lá, o Tony Nadal, o cara virou esse monstro. E fiquei amigo do Guga, fiz muitas reportagens com ele e tal. De repente eu tô Brasil e Chile na Copa da África. É isso? Brasil e China? Não, Chile. Chile. Jogou na. Sim, jogou. Sim, jogou. Brasil, Chile e Portugal. Oitavas de final, Isso. não foi? Não. Chile, sim. Oitavas de final, que depois Primeira jogou fase nas foi quartas. Costa do Marfim, né? Coreia do Norte, Coreia do primeiro Norte. jogo, Costa do Marfim, Aí depois Chile e Holanda. Chile e Holanda, oitavas. Jogo do Chile eu tô andando, assim, no intervalo, no estádio, e eu sou um cara gritando, Bruno. Aquele negócio que, pô, trabalhar muito tempo na Globo, quando o cara grita teu nome é pra te xingar, né? É, Bruno, vai. Hashtag alguma coisa. Vai xingar. E aí eu olhei, cara, era o Guga andando no meio da galera, com a bandeira do Brasil enrolada. Você falou, pô, mas onde você tá? Eu falei, não, eu tô sentado ali, num lugar comum. Não era um lugar de convidado. Camarote, não era nada tribuna de disso, honra. Aqueles baita ingressos. Não, ele tava lá, cara. Falou, não, tô aqui, curtindo a Copa. Brasilzinho, jogando bem, né? Tá jogando direitinho. Aquele sotaque, né? Então, eu falei, cara, mas você tá... tô aqui com a galera aqui, curtindo, tomando um negócio. Você viu o Guga, velho. O cara falou, não, eu quero ir pra Copa do Mundo, quero ter essa experiência. E foi pra curtir a Copa do Mundo como torcedor. É um cara sensacional. Pô, maravilhoso. Ele é, Mas pô, ele é mais um dos fantástico. ídolos da história do esporte brasileiro, né? Brasil, Coreia do Norte, Costa do Marfim, Portugal. Foi 0x0 o último jogo. E aí Chile nas oitavas e Holanda. Melhor jogo do Brasil na Copa. Sim, foi contra a o Holanda. primeiro tempo contra a Holanda. Foi a última vez que eu chorei no estádio de futebol, sabia? Não, porque ali Mas por quê? Você depois se tornou um cara mais frio ou porque não teve tantas emoções assim? Não, cara, eu não sei. Tinha uma junção de fatores ali. Puta, meu filho tava pra nascer. Eu fiquei 50 dias na África. Sei lá, cara. Aí, pô, você fala, caramba, eu tô longe, então que vale a pena, sabe? E depois do que jogou no primeiro tempo ainda, Stecklenburg, não é isso? Stecklenburg. Pegou Aí a teve bola a expulsão do Kaká, Felipe um tapa Melo, do Kaká, é. e absurdo. o melhor jogo do Brasil na Copa de 2018 para mim foi o segundo tempo contra a Bélgica. Exatamente. Olha que coisa. Que apertou mais. Aliás, que o Brasil, jogou- pô, é uma polêmica. Então, assim, pô, Bom, eu polêmica. Nunca mais chorei no estádio de futebol, cara. Cara, a última vez que eu chorei em estádio de Espero que futebol... você chore ainda de alegria em 90 algum momento. Sim, 98? sim, sim. 98 acho que é a última vez que eu chorei por causa de futebol. Olha, Eu me Você chora toda hora, muito- Robson? Eu me emociono muito com o esporte. Eu choro muito com o esporte. Muito. Só vendo entrevista antiga. Ah. Minha mulher me filma. Depois posta. Eu choro com The Voice Kids, velho. Eu também. Eu sou uma franga. Não tem o menor problema. Bom, vamos degustar essas pizzas aqui. O programa foi Chorei no muito 7x1 da bacana. Não, 7x1 não. Na entrevista do... Eu tava vendo em casa a entrevista do Júlio César, depois do jogo do Chile, na Copa de 2014, e eu me emocionei. Aí minha mulher me filmou lá, para. Eu falei, não. Pô, cara, Deus Achei que sofreu fosse a pra entrevista caramba. coletiva do Filipão e do Parreira falando da Dona Lúcia depois, a chorar de raiva. Pô, Dona De Lúcia. gargalhada, né? É, pelo amor de Deus. Mas olha, Sgrilis, brigadão por você ter vindo. Espero que você venha em outras oportunidades, Tô à porque olha, disposição, meu o amigo. projeto Arena Debate é para todas as terças-feiras estarmos juntos aqui para fazer esse bate-papo sobre futebol. Então você está sempre convidadíssimo, é tá um bom? bate-papo muito bacana. Uma hora passou Passa voando, Com passa amigos voando. falando de futebol, tô sempre à disposição, Ribeirão. E, meu Deus, me chame sempre. Manda um abraço pro Marcelinho. Boa noite, tchau. Vou mandar um abraço pro Marcelo. Marcelo também é um bom papo e ele sempre fala das histórias. E hoje a gente estava relembrando de torcida que quis agredir jogadores e tudo. E ele contando a história de 2000, que o Dinei saiu, rapidinho, o Dinei saiu para conversar com a Gaviões, depois do pênalti do Marcelinho que perdeu. Falou assim, não, eu sou amigo deles, eu vou lá. Lembramos até do Dinei, né? Ele era Situação integrante Jorge, da a saída Gaviões, por né? trás ainda. É. Eu Aí o lembro cara falou disso. assim, gente, calma, ganhamos tudo. Mas deu um tapa na cara do É Dinei, mesmo? assim, e todo mundo já invadiu. E o Marcelinho Carioca ficou embaixo da marca, né? E aí o pessoal puxou o Marcelinho Carioca pelo cangote, assim, e falou assim, você tem crédito. Mas, pô, você errou 2 pênaltis, um no Maracanã e um agora pro Marcos. Mas tem crédito, mas chegaram a levantar o Marcelinho.
E lembrando coisa de torcida. Todo mundo levantou o Marcelinho também. O Rincon acho que umas 12 vezes. Rincon, mas... Tô brincando. Gente, obrigado, valeu, tô à disposição Valeu, sempre em vocês. Obrigado por Valeu. ter vindo, tá? A gente já comeu uma pizza por aqui. Robson Ramos, um prazer. Gustavo Eu sei que você mora aqui Ribeirão. por perto. Já tô em casa, É todo isso lado aí. aí. Então, tá sempre convidado também. Venha sempre a gente Vem. bater esse papo. É Venho muito sim. bacana. Foi muito bom te reencontrar aqui também. Não te vi há algum tempo. Verdade. Você é um cara que eu prezo demais. Ah, eu também, Ribeirão, que é isso, é recíproco. Muito Fã obrigado. pra caramba, velho. É, Eu sou muito dá, fã. muito obrigado. Já era desde a época do Love Songs. Já falei no Pelo início do amor de programa. Deus. Mas, ó, foi um prazer. E, poxa, se você mandar outra mensagenzinha aí, vai ser a mesma reação. Claro, lógico. Tá Lógico. certo. Obrigado, Com certeza. Foi um Robson. prazer estar Valeu. com todos vocês. Valeu, Brunão. Obrigado por ter Demais, vindo também. demais, show de Prazerzaço ter você por aqui. Um cara que na época da Bradesco Esportes nos ouvia e mandava mensagem pra gente logo. Você mandava mensagem. Você mandava mensagem de WhatsApp pro Sareta, né? É. Aquele cururu lá Cornetava que o não Sareta. apareceu aqui ainda, mas ele vai aparecer qualquer hora. É que às terças ele não pode, mas ele vai aparecer. Ouvia muito, E depois era nos muito conhecemos pessoalmente, depois trabalhando juntos. agora da Zon. E agora da Zon juntos também. Se chamar, Obrigadão. eu volto também. Valeu mesmo, cara. Tamo junto. Parceiraço. Prazer, uma honra. Valeu. Bom Valeu demais. mesmo. Beijo pra todo Isso mundo aí. Você que nos acompanha, obrigado mais uma vez pela companhia. O programa vai ficar disponível, né, no YouTube e no Facebook também, para você que quiser acompanhar depois ou quiser indicar para os amigos, para que os amigos vejam também depois. Como que é, Bruno? Os inimigos também, obviamente. Você indica para o amigo, para o inimigo. E na terça-feira que vem tem mais, hein? Aqui nesse mesmo espaço, agradecer de novo a Fullen, a Pizza Prime, que nos mandou essas pizzas maravilhosas. E amanhã cedinho, 8 da manhã, tem o Arena News. Vou estar ao vivo ali contando um resumão do futebol. Programa que também tem reprise durante todo o dia no Arena Sports. www.arenasportsweb.com e tem o aplicativo para Android, Arena Sports. Valeu, galera. Valeu, até a próxima.